Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre a redução de frações ao mesmo denominador. Vamos lá? Então, gente, antes da gente começar a falar sobre essa redução ao mesmo denominador, vamos fazer uma revisão aqui sobre essas frações. Vocês lembram que lá nos primórdios vocês aprenderam sobre os números naturais. Em seguida, vocês conheceram os números inteiros. Logo em seguida, vocês conheceram o quê? Os racionais, que são esses números que podem ser reescritos em forma de fração. Então, essa fração nada mais é do que um número em cima e outro embaixo. O de cima nós chamamos de numerador e o que está embaixo nós chamamos de denominador. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos reduzir essas frações para que elas tenham o mesmo denominador. Mas como assim, professora? Eu não entendo isso. Vamos fazer isso agora. Podemos transformar duas frações que representam quantidades diferentes de um mesmo inteiro, por exemplo, 1/2 e 2/5, em frações com denominadores iguais. Esse processo é conhecido como redução de fração ao mesmo denominador. Para reduzir as frações 1/2 e 2/5 ao mesmo denominador, devemos encontrar as frações equivalentes a cada uma delas. Ou seja, frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Olha só. 1/2 é o mesmo que a metade de um inteiro. Como, professora? Olha só, o numerador é o número 1 e o denominador é o número 2. Então, o que acontece aí nessa fração? Eu estou dizendo que esse 1 foi dividido em duas partes. E quando eu divido uma coisa inteira, uma maçã, em duas partes, nada mais é do que duas metades de uma maçã, certo? Que quando você junta, dá uma maçã. Portanto, é possível dividir esse mesmo inteiro em partes diferentes e continuar considerando a metade do inteiro. Olha só, vocês estão vendo aí na imagem que nós temos a primeira imagem toda branca que representa um retângulo totalmente inteiro. Vamos dizer que esse retângulo é uma barra de chocolate. Ela está totalmente inteira. Quando eu pintei a metade de azul, eu estou dizendo assim, eu peguei essa minha barra de chocolate e dividi ao meio. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas minhas duas metades e redividi elas em duas partes. Ou seja, essa parte em azul ainda é a metade de um inteiro, mas ela só está dividida em outras duas partes. Então, olhem para as frações, vamos comparar com as frações. Antes eu tinha um inteiro, depois eu tinha um inteiro dividido em duas partes, em fração 1/2, 1/2. Depois eu peguei e dividi novamente, só que eu ainda tenho duas metades, só que agora a fração é o quê? 2/4, que eu tinha duas metades, dividi de novo e agora eu tenho 4 partes. Redividi 3/6, mas percebam que o desenho, a pintura dele em azul, ainda significa o mesmo tamanho. Então, ou seja, ainda estamos falando de metade. Então, o que eu estou dizendo? Que tanto esse 1/2, quanto esse 2/4, quanto esse 3/6, quanto esse 4/8, quanto esse 5/10, simbolizam a mesma quantidade. Todas essas frações são equivalentes a 1/2, que eu acabei de dizer para vocês, pois representa a mesma quantidade. Se pegarmos esse mesmo inteiro, utilizado acima, né, esse inteiro que vocês viram na imagem, e ele também está aí embaixo, né, e encontrarmos frações equivalentes a 2/5. Olha só, um inteiro. Depois eu dividi em 5 partes e eu pintei só 2 das 5 partes. O que eu posso fazer? Eu posso redividir em 4/10 e aí eu tenho a mesma quantidade. Então, o que eu estou dizendo? Que elas são equivalentes, são iguais.
Elas simbolizam, significam a mesma quantidade. Como as frações equivalentes a 1/2 e 2/5 foram encontradas levando em consideração o mesmo inteiro, podemos dizer que as frações 1/2 e 2/5, transformadas em um mesmo denominador, ficariam, respectivamente, 5/10 e 4/10. Como assim, professora? Olha só. Aí a imagem 2/5 e a imagem 4/10, certo? Elas significam a mesma coisa, ok? E agora eu tenho a imagem 5/10 e 4/10. O que ele está dizendo? Que essa antiga imagem 1/2, que agora ficou 5/10, e essa antiga imagem 2/5, que agora é 4/10, elas são frações que são equivalentes, que significam a mesma coisa, que representam a mesma quantidade. E o que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi essa fração, mas que se você analisar pela imagem, elas vão ter a mesma quantidade. Uma maneira mais prática de reduzir as frações ao mesmo denominador é encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC, que é o menor múltiplo que eles vão ter em comum, dos números que representam esses denominadores. Olha só, as frações 3/20 e 5/6 possuem os números 20 e 6 como denominadores. E o menor múltiplo comum entre eles nós vamos achar agora. Eu já coloquei para vocês aí no vídeo que é o 60, mas se você não soubesse que era o 60, como que você faria para achar? Olha só. Você vai pegar o 20 e você vai tirar os múltiplos dele, né? 20 vezes 1, 20, 20 vezes 2, 40. E esses resultados da multiplicação são os múltiplos. 20 vezes 3, 60. Quando eu tiro os múltiplos de 6 e quando eu chego em 6 vezes 10, eu tenho 60. E o que aconteceu? Eles têm um múltiplo em comum, e é o primeiro, e por isso que o nome dele é menor múltiplo, porque é o primeiro múltiplo que eles têm em comum. Então, o denominador comum das frações 3/20 e 5/6 será o 60. Tá, professora, e daí? O que eu faço agora? Então, o que você vai fazer? Depois que você encontrou esse novo denominador, você vai dividir ele pelo antigo denominador e depois multiplicar o resultado pelo numerador, da seguinte maneira, ó. 60 é o teu novo denominador, certo? Divide por 20. Quando você dividir por 20, você vai multiplicar pelo numerador. Não era 3/20? 60 dividido para 20, que é o denominador, o resultado multiplica por 3, igual tá no vídeo aí, ok? E aí, o que acontece? Eu tenho 60 dividido para 23, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho uma nova fração, 9/60. E assim eu vou fazer com a fração 5/6. Também eu tenho 60 como denominador. Lembra disso? O múltiplo que você achou? 60 dividido para 6, 10. 10 vezes 5, 50. E aí eu tenho uma nova fração. E aí eu encontrei essa nova fração. Ok? Simples assim, não tem segredo. Você vai tirar o MMC, divide e depois multiplica. Vamos lá? Vamos ao nosso exercício? Primeira questão. Converta as frações 1/5 e 3/10 e 4/25 em frações equivalentes com o mesmo denominador. Olha só. Se você achar que está muito rápido, você pode estar pausando o vídeo, analisando com calma, tá? No seu tempo. Vamos lá? Converta as frações 1/5, 3/10, 4/25 em frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tornar essas minhas 3 frações, frações equivalentes. Então, eu tenho que organizá-las de uma maneira que elas tenham o mesmo denominador. O que eu faço? Já ensinei para vocês. Vou lá nos múltiplos deles. De quem? Dos denominadores. Quem são os denominadores? O 5, o 10 e o 25. E eu começo a tirar os múltiplos dele. Os múltiplos de 5
os múltiplos de 10 e os múltiplos de 25, até que eu chegue em um múltiplo comum de ambos os três. Percebam aí no vídeo que eu consegui chegar no 50, através da multiplicação, né? 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2 e assim sucessivamente, com o 10 e com o 25 também. E aí o que aconteceu? Eu cheguei no 50. 50 é o denominador que eles têm em comum, o múltiplo que eles têm em comum. O que eu faço agora? Já achei o novo denominador. Vou dividir e depois multiplicar. Olha só. 50 dividido para 5, que era a antiga fração 1/5, o antigo denominador. 50 dividido para 5, depois multiplico por 1, que era o antigo numerador. 50 dividido para 5 é 10, 10 vezes 1, 10, então eu tenho uma nova fração. Antes era 1/5, agora é 10 sobre 50. Ok? Tranquilo até aqui? Tá acompanhando? Se não estiver acompanhando, pausa, retorna um pouquinho o vídeo e você assiste a aula novamente, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Agora eu vou para a segunda fração. Percebam que eu separei em cores aí para você não se perder. 50 dividido pelo antigo denominador. Quem era o antigo denominador? Não era a fração 3/10? Então é 50 dividido para 10. Quanto que dá? 5, isso mesmo. E aí eu multiplico pelo antigo numerador. Quem era o antigo numerador? O 3. Então, 5 vezes 3, 15. E aí eu tenho uma nova fração. A fração equivalente a 3/10 é a fração 15 sobre 50. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos para a última fração, porque afinal ele pediu para nós transformarmos as 3 frações. Então vamos prosseguir. 25 era o antigo denominador, o novo é 50. Então o que eu faço? Divido os dois. 50 dividido para 25... 2, né? Isso mesmo. 2 vezes 4, 8. Então, aí eu tenho uma nova fração, que é a fração equivalente a 4 sobre 25, é 8 sobre 50. Então, gente, é difícil fazer isso? Não, né? Não é. Edifício é um prédio bem grandão. Segunda questão. O professor de matemática passou uma lista de exercícios para que os alunos de uma turma de eletrotécnica respondessem em duplas e entregassem uma semana depois. Cleiton e Bruno decidiram separar algumas questões para que fizessem separados e depois juntassem as respostas, né? Para que eles ganhassem tempo nessa resolução. 3 dias depois, Cleiton conseguiu responder a 12 sobre 60 das questões, enquanto que Bruno conseguiu 18 sobre 60 das questões. Se eles não fizeram questões em comum, a fração da lista de exercício respondida pela dupla Cleiton e Bruno é. Então, o que ele quer saber aqui, gente? Vamos analisar a questão. Né? O professor de matemática, ele passou uma lista de exercício e os alunos iam responder, né, dessa turma de eletrotécnica. E aí ele separou em duplas e a dupla do Cleiton e do Bruno fez o seguinte, eles separaram essas listas, essa lista, para que os dois tentassem resolver ganhando um tempo aí. Cada um resolvia uma quantidade de questões e eles ganhariam tempo, afinal eles tinham uma semana para entregar essa lista de exercício. O que aconteceu? Quando eles juntaram essas listas de exercício, eles perceberam que o Cleiton tinha respondido uma quantidade e o Bruno outra. Entendendo que eles não fizeram as mesmas questões, o que acontece? A questão quer saber o seguinte, quanto que eles responderam no total? Qual é a fração que equivale à quantidade de questões que os dois responderam? Então, o que a gente tem que fazer? Uma operaçãozinha aqui, certo? Olha só, percebam que ambas têm um denominador igual, o denominador em comum, que é o 60. Então, o que eu faço? Eu apenas somo meus numeradores e repito meu denominador. 18 mais 12, 30. 30 sobre 60. E aí, o que eu faço? Eu vou simplificar ainda mais essa minha
fração, esse meu resultado. Como, professora? Eu vou diminuir. É uma fração equivalente. Vocês sabiam que diminuir a fração também torna ela uma fração equivalente? Pois é. Então, se eu tenho 30 sobre 60, eu posso diminuir ela um pouquinho mais, para que ela se torne uma fração que não tenha mais como eu reduzi-la. Percebam que o 30 e o 60, eles têm um divisor em comum. Quem seria? O próprio 30. Então, se eu dividir 30 por 30 e 60 por 30, eu vou ter uma fração equivalente a 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. E aí, eu posso entender também nessa questão que, além da resposta ser a letra C, que é 1 meio, porque as frações estão reduzidas aí, eu entendo que os dois juntos, fizeram metade dessa lista de exercícios que o professor passou. Não é isso, gente? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Espero que você esteja acompanhando sempre a nossa plataforma Eduque, as nossas aulas através da plataforma, ok? E nos vemos na próxima aula. Até lá!